Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a oportunidade que me concede o Senhor de estar com os irmãos aqui nessa tarde. É uma enorme satisfação poder estar com os irmãos aqui. Nós tivemos na edição anterior desse evento e foi uma bênção e uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de crescer e de estarmos juntos tendo comunhão. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Moisés Neres. A gente conhece ele de longa data. É a terceira vez que a gente vem aqui em Pedro Leopoldo. E eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela sua família, pela igreja que Deus tem confiado ao seu servo para que pastoreie. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos ali do Espírito Santo. A gente conheceu o pessoal lá de Nova Venécia, o pessoal de Cariacica, né? Eu morei em Cariacica, morei 9 anos, eu casei lá em Cariacica. Minha filha primogênita nasceu em Vitória. Então, para mim é uma satisfação muito grande encontrar nossos irmãos aqui. Os demais palestrantes, nosso prefeito nos trouxe uma palavra tão importante. Pastor César, que eu só conheço pela internet, pelos vídeos, e é um prazer poder também conhecer. A cada irmão que está aqui, que dedicou essa tarde, você poderia fazer tanta coisa hoje, mas separou esse momento da sua vida para investir em você, investir no seu chamado, investir na sua vida pessoal. E eu tenho certeza que assim como Maria, escolhemos a melhor parte, e esta parte não nos será tirada. Amém? Eu quero colaborar com os irmãos com a menor das parcelas. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Capítulo de número 7, versículo de número 2. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Olha que texto lindo. Você pode repetir comigo esse versículo, todos juntos? Comigo no 3? 1, 2, 3. Eu... Quem diz amém? Meus irmãos, o livro de Neemias é o livro da superação. É o livro de como Deus pode pegar alguém improvável para fazer coisas sobrenaturais. Neemias não é um homem de grande influência política, de grandes recursos financeiros, mas é um homem que vai dedicar quase 4 meses à oração e jejum. E o crente que é aquele ditado antigo, que o crente que não ora, ele só vê o céu por fora, mas o crente que ora, ele vê o céu por dentro. Depois de orar e jejuar a Deus, Deus criou as circunstâncias e os meios necessários para que o copeiro do rei, o homem que buscou a Deus por um milagre, pudesse viver o sobrenatural. Agora, é interessante que Neemias teve que lidar, logo no início, com uma oposição muito severa, muito dura. Logo no capítulo 2, ele nem havia chegado ainda em Jerusalém, e a Bíblia diz que Sambalate e Tobias, e logo depois se junta também o Gesem, a Bíblia diz que o coração deles se doeu muito de que alguém buscasse o bem de Jerusalém. Neemias teve que lidar com uma oposição muito dura durante todo o processo. É interessante que lá no capítulo 6, no capítulo anterior, a Bíblia mostra que o Sambalate, o Tobias, o Gesem, até subornar falsos profetas para poder amedrontar, para que ele largasse a obra, para que ele fugisse, até isso fizeram. Então os irmãos imaginem, e aqui é uma lição preciosa que a gente precisa levar para a nossa vida. Qual? Irmão, a gente precisa amadurecer para entender que a oposição faz parte da caminhada. Tudo que a gente fizer de bom, tudo que você fizer para Deus, tudo que você fizer na vida, eventualmente você vai ter que lidar com a oposição. Você vai ter que lidar com críticas, muitas vezes justas e muitas outras injustas. O que vai fazer a diferença é você lembrar o seguinte: por mais que a oposição se levante, se você está no centro da vontade de Deus, se você está fazendo a vontade do Senhor, você já sabe como a história termina. A história termina com vitória. Você pega o capítulo 1 de Jó, aparece principalmente quem lá? Deus, Jó e o diabo. Você pega o capítulo 2 de Jó, está lá Deus, Jó e o diabo. Você pega o capítulo 42, depois que Jó vence, depois que Deus vai restaurá-lo. Capítulo 42, o último capítulo de Jó, aparece Deus, aparece Jó
Olha para alguém perto de você e diga: você só tem que permanecer e perseverar. Quando chega aqui no capítulo 7, os inimigos da obra estão cabisbaixos. Num tempo recorde de 52 dias, os muros foram reerguidos. As portas foram restauradas no seu lugar. A porta do lixo, a porta das ovelhas, as portas foram restauradas. Neemias agora vai dar um passo à frente administrativamente na cidade. E ele vai levantar 2 homens para governar Jerusalém. Aqui o texto aparece para nós esses 2 nomes, Anani e Ananias. O Anani não é uma figura nova. Ele já tinha aparecido no capítulo 1, a partir do versículo 2. Ele é o homem que deu a Neemias o relatório da situação de Jerusalém e do povo que estava lá. Lembra? Muros fendidos, portões queimados a fogo, e o povo que restou lá está em grande miséria e desprezo. Ele aparece no capítulo 1, versículo 2, Neemias chama ele de um dos meus irmãos. E no capítulo 7, ele chama ele de meu irmão. É muito provável que ele fosse realmente irmão consanguíneo, irmão de Neemias. A gente não pode afirmar 100%, mas é uma grande possibilidade. Se for verdade, irmãos, coisa boa quando a família está junto, na mesma direção, no mesmo alvo, não é? Coisa difícil é quando a família está dividida. Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, seu casamento, seus filhos, para que todos possam estar servindo a Deus na mesma visão, na mesma direção. Agora, o segundo nome que aparece aqui é Ananias. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui com o nome de Ananias? Tem algum Ananias aqui no nosso meio? Você conhece algum Ananias? Olha só. Irmão, Ananias é um nome bonito. É um nome que adora a Deus. Ananias significa Deus é gracioso. Olha que lindo. Quem sabe alguma irmã que está pensando em ter filhos ou está grávida, está orando a Deus? É um belo nome. Ananias era um nome muito utilizado nos tempos bíblicos. Nós temos ao longo da Bíblia 14 Ananias. 12 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Atos 5, o caso de Ananias e Safira. E Atos 9, quando Saulo está na casa de Judas. E vai um irmão lá, um crente chamado Ananias lá para orar por ele. Agora, vejam, o nome Deus é gracioso me faz lembrar aqui uma situação. Eu estava ouvindo, muitos anos atrás, uma palestra do Russell Shedd. Ele estava contando o seguinte. Disse que tinha um pastor na Inglaterra que tinha um garotinho de 5 anos. E o garotinho aprontou um negócio, o pai falou assim, ó, não faz, hein? Não faz de novo isso. E o garoto aprontou de novo, o pai disse, ó, se fizer, eu vou te botar de castigo. O menino não fez de novo, irmão. Passou mais um tempo, depois do castigo, no outro dia, o garoto aprontou novamente. Aí o pai falou assim, ó, se fizer de novo, eu vou te dar 10 palmadinhas. Ele não ia bater no menino, mas falou, vou te dar 10 palmadinhas. O garoto não fez, irmão. Menino terrível. E o pai foi lá, devagarinho, mas 1, 2, 3, 4, 5 palmadinhas, e aí parou. Aí o menino falou, papai, não era 10? Se fosse eu tinha ficado quieto. Aí o pai falou, filho, eu vou te ensinar uma lição. Eu vou te ensinar o que é misericórdia. Passou uns minutos, aí o pai falou pro menino, calça o tênis, vamos na praça. Aí o menino olhou arregalado, falou, sem acreditar muito, sem entender muito. O pai falou, calça o tênis, vamos comigo na praça. O menino calçou o tênis, sai com o pai na praça, chega em frente à sorveteria. O garoto gostava demais de sorvete. Aí o pai disse para o menino, pode escolher o sorvete que você quer. Ele olhou para o pai sem acreditar, olhou para o atendente do balcão. O pai falou, pode servir, vê o sorvete que ele quer. Aí o menino falou, se é para escolher, eu queria um sorvete maior, o de 3 bolas de sorvete. Ele falou, pode dar para ele. Quando o menino está equilibrando ainda a cestinha de sorvete saindo, falou, papai, eu pensei que o senhor não quisesse nem me ver pintado de ouro. O senhor não me deu o sorvete que eu gosto. Ele falou, filho, eu vou te ensinar outra lição. Eu vou te ensinar o que é graça. A misericórdia é quando Deus não te castiga como você merece. A graça é quando Ele te dá o que você não é digno de receber. O Salmo 23, a Bíblia diz que no final que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra seguirão ali, a ideia é tipo quando a polícia está atrás do bandido, vai até pegar perseguição. Ou seja, quando acabar esse culto e você sai por aquela porta, não tem jeito. Aonde você for, a misericórdia e a graça vão atrás. Quem pode louvar a Deus porque Ele é misericordioso? Quem pode louvá-lo porque Ele é gracioso? Agora, irmãos, o problema do nome do Ananias, veja que eu perguntei, não tem ninguém aqui com o nome Ananias. É igual o problema do Judas. O nome do Judas é um nome bonito, é um nome que adora a Deus. Mas ninguém quer colocar o nome do filho de Judas.
Ninguém, nem ateu quer colocar o nome do filho de Judas. Virou o símbolo da traição. É igual o Golias. O pessoal coloca o nome no cachorro de Golias, mas não põe no filho. Por quê? Irmão, imagina o símbolo do fiasco. O cara quase 3 metros de altura, não levou 10 segundos para tomar uma pedrada e cair. Você imagina quando o Golias bater no inferno, os demônios olharem e falar, pô, na pedrada desse tamanho? Então você imagina, irmão, ninguém quer colocar o nome no filho de Ananias. O pessoal só lembra de quê? Do Ananias e Safira. Esquece que estava lá, em Atos 9, o Ananias, o outro Ananias. E Deus falou, vai lá na casa do Judas, porque está Saulo lá, está orando. Ele é um vaso escolhido para mim. Mas ninguém lembra desse Ananias. Olha para quem está perto de você e diga, cuidado. Você pode fazer. Só para ser didático, diga, você pode fazer 30 anos de coisa boa. Se você errar, é só do erro que vão lembrar. A melhor coisa é não errar. Irmãos, nós não sabemos mais nada em nenhum outro lugar na Bíblia sobre esse Ananias aqui. Tudo que sabemos sobre ele está neste versículo 2. Não tem mais nada sobre ele no capítulo 7, nem em qualquer outro lugar do livro de Neemias e nem em qualquer outro lugar da Bíblia. Só temos 3 informações sobre ele. Não sabemos o nome dos pais, nome de filhos, quem gostava de comer. A Bíblia vai mostrar para nós, primeiro, a função que ele exercia. Ele era o líder, ele era o chefe da fortaleza, da segurança da cidade. Agora, irmão, imagina, eu não trabalho com segurança, nunca fui especialista na área, e mesmo qualquer irmão que está aqui, eu imagino, deve ter irmãos aqui que trabalham com segurança, e deve entender muito mais do que eu, claro, sobre isso. Agora, imagina, irmão, qualquer pessoa que chegasse hoje para Ananias e falar, irmão, que empreguinho ruim é esse que tu arrumou, irmãos? Você imagina, você vê a situação de Israel agora, em 12 dias de conflito com o Irã, com todo o tempo de luta com o Hamas, com toda a situação com o Hezbollah, com os Houthis do Iêmen. Irmãos, era um país que está desolado, destruído, mas está lá, todo mundo trabalhando, estudando. Quem podia imaginar que, por exemplo, na década de 70, faltava papel higiênico em Israel, faltava sabonete, tudo mais precário, tudo mais difícil. Agora, por essa comparação, você imagina no tempo de Ananias, no tempo de Neemias aqui, irmão, tudo é gambiarra, tudo está sendo reconstruído, tudo é difícil, falta tudo, tudo é complicado, tudo é difícil, tudo é caro. E aí, esse homem é o responsável pela segurança. Ou seja, a vida desse homem aqui é o quê? Pressão, pressão. Pressão de manhã, pressão de tarde, pressão de noite. Você imagina a cabeça desse homem. Esse homem era para estar explodindo, era para estar definhando. Você imagina, e o pior, ele trabalha com quem? Ele trabalha com os judeus lá, com os irmãos. Aqui não em Belo Horizonte, que aqui em Pedro Leopoldo, o pessoal aqui trabalha direitinho. Mas lá no Rio, por exemplo, tem igreja que tem um irmão que é empresário, quer empregar outros para trabalhar com ele no negócio, às vezes dá problema. Aqui não, que os irmãos trabalham direitinho. Lá no Rio, o irmão vai lá, emprega o outro que está precisando de trabalho na igreja, aí no segundo dia a mãe infartou. No quinto foi o pai. No 7º sumiu, que está em batalha espiritual, foi para o monte. No 10º aparece pedindo um adiantamento porque vão cortar a luz. Dá problema, lá dá problema. Aqui os irmãos trabalham direitinho. Agora os irmãos imaginam a cabeça do Ananias como é que está. Pressão, pressão. Esse homem para estar chegando para o líder e falar assim, ó, só fica até o final do ano, coloca outra pessoa no meu lugar. Esse homem para estar surtando ou definhando. Imagina, do lado de fora da Sambalate, Tobia, Gesem, vão parar, vai acabar, larga tudo, vão destruir, vão matar. Você imagina a guerra que esse homem está vivendo 24 horas. Mas em vez de definhar, em vez de surtar, ele foi promovido. O que era para ter acabado com a saúde dele, além de não acabar, levou ele a crescer. Irmãos, quem sabe nessa tarde, o que o diabo está chamando de deserto, Deus está chamando na tua vida de escola. Quem sabe nessa tarde, o que para muita gente seria o motivo do fim da linha, Deus está dizendo, eu estou preparando um tempo de promoção para a tua vida. Irmãos, eu venho essa tarde dizer para você, se você for fiel, se você permanecer, se você perseverar, se você ouvir a voz de Deus e for obediente, tem promoção de Deus chegando aí. Tem promoção de Deus chegando para a tua vida. Você só tem que estar onde Deus quer que você esteja. A provisão está onde Deus quer que você esteja. A bênção está onde Deus quer que você esteja. Agora, irmãos, o que vai pesar fundamentalmente aqui, para que esse homem seja escolhido junto com Anani, foi o currículo acadêmico? Não. Embora todo mundo aqui saiba, tem que estudar. Currículo acadêmico é importante. A gente tem que estar permanentemente estudando.
O saudoso Antônio Gilberto dizia que todo crente tem que se considerar sempre verde, porque tudo que amadurece, o próximo passo é apodrecer. Então tem que estar sempre verde, tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo. Agora, contudo, o que pesou aqui não foi o currículo acadêmico. A Bíblia mostra que ele tem duas qualidades importantes. Além, claro, de perseverar no trabalho que Deus havia colocado em sua mão para fazer. Ele perseverou em trabalhar. E esse é até um detalhe interessante, porque a palavra adoração, na raiz dela, na etimologia, ela vem justamente de quê? Serviço. Ou seja, não adora quem tem talento, adora quem serve. Ou seja, não dá para ser adorador e preguiçoso ao mesmo tempo, por exemplo. Se você só faz o que você gosta, você pode ser muita coisa, mas você não é adorador. Se você só trabalha onde gosta, só faz o que quer e com quem você gosta, você pode ser muita coisa na igreja, mas não é adorador. O adorador está dizendo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Dirige, Senhor, porque eu estou pronto para obedecer a tua direção. E quem não entende isso, acaba perdendo oportunidades, porque às vezes Deus pode te colocar numa porta que não é a porta do teu sonho, mas é aquela que vai te levar para a porta do teu sonho. Mas como você desprezou essa porta, perdeu o que Deus tinha para a sua vida. Agora, olhe bem, primeira coisa que Deus vai dizer sobre ele é que ele era um homem fiel. O sentido dessa expressão é homem de verdade. Irmãos, quando a gente fala de fidelidade, você tem que entender o seguinte: a fidelidade na vida do crente não é a origem, é o desdobramento. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é fiel. E parece estranho isso, porque pense bem, Ele é o Todo-Poderoso. Ele poderia simplesmente dizer para mim e para você, seja e faça. Você respira, sou eu que dou. Você come, sou eu que dou. Você está vivo, eu que dei. Tudo que você tem, chama de meu, na verdade é meu. Ele poderia só dizer para mim, seja e faça. Pense bem, quem aqui, se fosse todo-poderoso, se submeteria a regras para se relacionar com alguém falho, como eu? Se você pode tudo. Aí alguém pode até pensar assim, mas se Deus pode tudo, por que Ele não faz tudo? Porque a onipotência dele está condicionada à santidade dele. É impossível que ele peque. Ele só faz o que é certo. Moisés viu o povo folgando lá no carnaval, lá no Sinai, quando desceu, quebrou as tábuas da lei. Deus viu a mesma coisa e não quebrou nada. Agora, olha o detalhe. Quando a gente fala de fidelidade relacionada ao crente, a gente precisa entender uma coisa. Uma primeira palavra que tem muito valor na vida cristã é a fé. Como diriam os romanos, a fé é a sine qua non da relação com Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se alguém perguntasse hoje, se eu pudesse olhar para a fé e defini-la com uma palavra, eu diria duas aqui. Hebreus 11, versículo 1, a Bíblia diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam, confiança. Prova das coisas que não se veem, certeza. Confiança e certeza são duas palavras que vão delinear e dar sentido à fé. Agora, entenda, como um rio corre na direção do mar, a fé vai dar sentido e vai apontar para a promessa. Tem pessoas que estão sentadas aqui agora e que você vem orando para Deus salvar alguém da sua família. Vem orando para Deus salvar pessoas da sua parentela. Várias dessas pessoas agora, nesse momento, enquanto estamos aqui, aparentemente nunca se converterão. Coração fechado, parecem irredutíveis, mas você tem fé. Você tem confiança. Você tem certeza que Deus vai fazer a obra. Você tem promessa. Quem aqui tem fé? Quem aqui tem promessa de Deus? É possível que existem pessoas que estão sentadas aqui dentro que estejam vivendo um momento muito difícil, financeiramente falando. É possível que as portas estejam fechadas, você esteja com dívidas, mas você está aqui porque você crê, você tem fé, você tem promessa, você tem confiança, você tem certeza que Deus vai reverter essa situação, que Deus vai te dar vitória, que essa página vai virar. Agora entenda o que eu vou mostrar a vocês. A fidelidade, ela não avança na direção da promessa. A fidelidade, ela avança na direção da aliança. A aliança é maior que a promessa. Pessoas com promessa podem se corromper. Pessoas com promessa podem cair. Pessoas com promessa podem ir para o inferno.
Quem tem aliança com Deus fica de pé. Quem tem aliança não larga a sua cruz. Quem tem aliança vai para o céu. Olhando o olho no olho, eu pergunto a vocês: qual foi a promessa que Deus fez para José quando seus irmãos o venderam como escravo para o Egito? Deus apareceu no caminho para José e disse o que para ele? Fique firme, porque eu vou te levar para lá, tu vai ser governador do Egito. Foi isso que Deus falou para ele? Deus não prometeu nada. Qual foi a promessa que Deus fez para José depois que ele bravamente resistiu a todo assédio sexual da mulher do Potifar? E eu pergunto a vocês, quem aqui não diria que talvez ele fosse uma vítima, tadinho, 17 anos de idade, hormônio pulando, sem pai nem mãe no Egito, sem pastor, sem igreja, não tinha nem Bíblia, que não tinha sido escrita ainda. E está pior numa situação comparativa do que Daniel, porque Daniel tinha 3 amigos na Babilônia, o Ananias, Misael e o Azarias. O José aparece sem ninguém. Se ele caísse, quem não diria, meu Deus, é um garoto, olha o que aconteceu com ele. Mas eu pergunto a vocês, quando a mulher do Potifar agarrou nele, segurou a roupa dele, a capa dele, o que é que fez ele não cair? Foi a promessa? José vinha de uma família que tinha aliança com Deus. José aprendeu que existe um Deus do céu, o qual devemos tudo, que é dono de todas as coisas, e devemos ser obedientes e fiéis a Ele. E eu digo a vocês uma coisa: qual foi a recompensa de José? Preso durante mais de 10 anos sob acusação de assédio e tentativa de estupro. Irmãos, e na cadeia, Deus apareceu para ele num sonho e disse o que para José? Aguenta um pouco, porque eu vou te tirar daqui e vou mudar teu quadro. Deus não prometeu nada. Não se registra que em nenhum momento Miguel apareceu para José. Gabriel nunca apareceu para José. Mas o dia que o faraó teve 2 sonhos, o homem acorda aturdido, angustiado com aquilo. Ele foi criado por Deus. Ele sabe, ele sente que Deus falou com ele. Ele chama os astrólogos, chama os adivinhos, chama os sábios do reino, reúne todo mundo, conta os 2 sonhos que teve. Irmãos, e o mais incrível é que essa turma que estava lá era especialista em somebody love. Qualquer coisa que o faraó dissesse, eles dariam um jeito para aquilo ter um significado de longevidade para o faraó, vitória sobre os inimigos, ou qualquer coisa parecida. Mas está lá, o que aconteceu? Parece que eu estou vendo, ele olha quem sabe para um que era mais falante, e aí? Ele, nada. Olha para o outro, o que você pensa sobre esse sonho? Não tem opinião. Olha para o outro, fala alguma coisa, não sei. Irmão, Deus travou tudo. Porque quando chega a hora de Deus agir, e aí, quem é que está servindo o vinho para o rei na hora? Copeiro. Copeiro olhou e falou, minha maldade vem a mim. O copeiro lembrou que 2 anos antes ele foi preso. E ele vira para o faraó, resumindo aqui, parafraseando, ele vira para o faraó e diz o quê? 2 anos atrás surpreendeu eu e o padeiro. Igual aconteceu com o senhor, aconteceu com a gente. Nós 2 tivemos um sonho na mesma noite. Acordamos angustiados com o sonho. Não sabíamos o que significava o sonho, mas a gente sabia que era alguma coisa importante. E aí, de repente, um homem lá na cadeia, meu faraó, virou para nós 2 e falou assim, fica assim não fica angustiado não, só me conta o sonho. E aí nós contamos o sonho para ele. E aí, para resumir, ele virou para o padeiro e falou assim, o significado é o seguinte, daqui a 3 dias você morre. E virou para mim e falou assim, daqui a 3 dias você volta para o palácio. 3 dias depois o senhor matou o padeiro e eu estou aqui. E aí, o que ele fez? Chama esse homem, traz ele aqui. Quando José chega na frente do faraó, ele vira para ele, sem rodeios, e diz, tive um sonho. E me foi dito que tu pode me fazer saber a interpretação do sonho. Querido, não é um homem caído na frente do faraó. Não é um homem destruído pelos anos de cárcere. Não é um homem revoltado com religião. Não é um homem revoltado com a vida.
E aqui, José vai nos mostrar uma coisa importante. Ele está diante do momento crítico, decisivo da história dele. É o momento da mudança, da virada na vida dele. E aí, é uma hora que vai nos ensinar uma lição preciosa. Qual lição? Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Na igreja, no dia a dia, a gente pode improvisar muita coisa, como na vida. Você pode improvisar, por exemplo, um hino. Imagina quem canta aqui. Imagina se o pastor no dia a dia, alguém vira e fala assim, ó, estou com aquele hino tal na cabeça, vamos cantar aquele hino? Aí você, meu Deus, tem 5 anos que eu não canto esse hino. Deixa eu pegar o celular aqui, começa com dó, como é que a gente vai tocar? Você improvisa. Quem aqui que é obreiro na igreja, que eventualmente não é pego num momento, ó, pastor, não, houve imprevisto, pastor quer pregar, não veio. Você vai pregar. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, logo hoje, eu não tive tempo para nada, eu corri para lá e para cá, eu estou aqui só o caco. Meu Deus. Quem aqui já não aconteceu isso? Você pode improvisar um hino. Você pode improvisar uma pregação. Mas o que José vai mostrar claramente para nós naquele momento é que não se improvisa unção. Ou tem ou não tem. E a segunda coisa em cima disso, talento não substitui unção. Uma pessoa pode ir no piloto automático, uma pessoa pode ir na habilidade ou no tirocínio, ir na capacidade, na experiência de vida. Ela pode dirigir um culto, ela pode cantar, ela pode pregar, ela pode dar uma aula de escola bíblica dominical, pode fazer muita coisa. Agora vai chegar uma hora que o talento não vai resolver. Vai chegar uma hora que o talento não vai funcionar. Irmãos, por uma razão muito simples, nós estamos lidando contra o reino das trevas. Demônios não respeitam currículo, demônios não respeitam canudos, demônios não respeitam sobrenome, demônios não respeitam a face angelical de uma criança, ou os olhos, ou o olhar de um idoso. Nós estamos lidando contra o reino invisível, perfeitamente orquestrado, que tem mais inteligência e experiência do que nós, e só respeita uma coisa: poder e autoridade do Espírito. Mas aquele que reveste, aquele que renova, aquele que dá dons, aquele que usa, está conosco aqui nessa tarde. O que nós precisamos para impactar este mundo é de algo além do humano, do comum e do natural. O que nós precisamos para impactar este mundo é da unção e do poder do Espírito Santo, que advém de uma vida de santidade, de uma vida de entrega, de renúncia, de uma vida de dedicação à oração. Irmãos, quem sabe tem gente aqui dentro que quando começou, nunca dirigiria um culto sem tirar pelo menos 1 hora para orar de joelho. Gente que para pegar um instrumento ou cantar num culto, ficaria alguns minutos em oração antes, porque, meu Deus, é para Deus. Alguém que fosse pregar ou ensinar, jamais subiria no púlpito se não tivesse orado antes. Qual foi a promessa que Deus fez para Jó quando ele tem todos os filhos mortos na frente dele e todo o patrimônio evaporou quase todo? De manhã ele acorda bilionário e de noite é pobre. Mas Deus virou para Jó e diz o quê? O diabo pediu para se ir andar contigo, mas fique firme. Deus não prometeu nada. O desafio nessa tarde é ser fiel sem promessa. O grande problema que a gente está vivendo é que muitas pessoas colocaram a sua fidelidade não na aliança, colocaram a sua fidelidade na promessa. E quando a promessa demora, esfriam. Quando não acontece como queriam, perdem a fé. Como não acontece do seu jeito, acabam se desviando, acabam perdendo a sua permanência. Agora, quando a fidelidade está na aliança, se Deus curar ou levar, sangrando por dentro, continua. Se a fidelidade está na aliança, se a porta abrir ou não abrir, continua. Se acontecer ou não acontecer do teu jeito, continua. Levante a sua mão comigo para o céu.
Renova com Deus esta tarde a tua aliança. Lembra de onde Deus tirou você? Lembra quem era você? Lembra o caminho que você percorreu para estar onde você está agora? Permita que o Espírito Santo traga sobre a tua vida hoje um tempo de renovo. Permita que o Espírito Santo traga sobre o teu chamado hoje um tempo de restauração. Você não pode sair caído deste lugar. Você não pode sair daqui sem revestimento. O que nós estamos enfrentando é maior do que nós. É maior do que a nossa capacidade. Mas não é maior do que o Deus que nós servimos. Nós precisamos sair daqui diferentes hoje. Você não pode cair. Tem pessoas aqui dentro que o diabo sabe que se ele conseguir te pegar, vai ser um efeito dominó. Ele vai destruir várias pessoas. Você não pode cair. Eu tô vendo vários homens aqui, vários chefes de família, vários líderes. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu nunca fui uma pessoa violenta. Eu nunca tive uma arma de fogo, por exemplo. Mas mesmo eu, alguém como eu, ou pessoas que já tiveram, ou têm, eu diria uma coisa: imagine, hipoteticamente, se essa noite você ouvisse 3 da manhã, por exemplo, passos em algum cômodo da casa, na cozinha, por exemplo. Eu falaria por mim. Se eu ouvisse cochichos, passos, o que eu faria? Tentaria, se fosse possível, pegar minhas 2 filhas do quarto delas, trazer para o meu quarto o mais rápido possível, em silêncio, trancar a porta, acordar minha esposa, ligar para a polícia. Se fosse possível, abrir a janela, gritava, fazer alguma coisa para ver se eles fugiam. E, em último caso, em último recurso, usaria o que eu tivesse à minha disposição, à minha mão. Eu lutaria, eu morreria, para que um maluco desse, um endemoniado desse, não estuprasse, não fizesse uma maldade com a minha família. Eu tenho certeza que todo homem que está aqui deve pensar parecido com isso. Agora, é incrível que você morreria essa noite para defender seus filhos e sua esposa. Mas espiritualmente tem gente que está vendo o diabo entrar na sua casa, se andar com seus filhos e não faz nada. A Bíblia vai dizer que além de fiel, ele era temente a Deus. Eu vi outro dia um pregador dizendo o seguinte, que temer a Deus é ter medo, porque afinal de contas ele pode lançar no inferno. Tem algum sentido? Em parte. O pecador indo para o inferno deve se arrepender. Se ele morrer, não tem volta, não tem purgatório, não tem reencarnação. Se morrer, segue o juízo. Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse deve se preocupar muito. Está morto espiritualmente em pecados e delitos, e se morrer fisicamente, vai seguir a segunda morte. Agora, e na vida do salvo? Na vida do salvo, temer a Deus tem um outro significado. Eu vou dar uma definição aqui, é uma definição simples, mas muito própria. Temer a Deus significa reverência santa. Significa que agora você entende que esteja aqui, ou em casa, sozinho na internet, ou no meio de pessoas, você está sempre debaixo do senhorio de Jesus. Sua vida, seus talentos, dons, tudo que você chama de seu, está debaixo da soberania dele. É a hora que você entende que adoração não é um estilo de música, adoração é um estilo de vida. Em João 4, no encontro de Jesus com aquela mulher no poço de Jacó, vocês lembram do texto? A mulher entra na questão de adoração e diz, olha, nossos pais adoraram nesse monte, os judeus em Jerusalém, e ele diz que nem aqui nem lá, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Quando você passa a temer a Deus, você entra num grupo seleto de adoradores. Significa que o seu estilo de vida agora é outro. Qual? Você passa a viver para agradar a Deus. Você não faz porque alguém está vendo. Você não faz porque alguém saberá. Você não faz por isso ou por aquilo. Sua preocupação agora é agradá-lo. Imagine nesse dia de feriado, no final desse dia, chegar em casa,
na hora de dormir, sentar na beira da sua cama, respirar fundo, e de repente quando você deitar e colocar sua cabeça no travesseiro, olhar para o teto e poder dizer: Deus, eu vivi esse dia, essa quinta-feira, para te agradar. Oh, irmãos, quem aqui quer agradar o Senhor? Talvez alguém que está sentado aqui possa pensar: mas será que ainda dá tempo? Será que ainda é possível? Eu vou lhe dizer uma coisa. A gente na igreja, no dia a dia, a gente acaba convivendo com as pessoas e faz parte da história de cada um, pouco ou muito. A gente está junto nos aniversários, nos 15 anos, nos noivados, nos casamentos e eventualmente também nos velórios. Em 2021, nós tivemos na nossa igreja uma situação muito triste. Foi talvez o enterro mais impactante que eu fui. No auge da pandemia, a esposa de um pastor da nossa igreja morreu repentinamente. O que se pensou na hora? 52 anos de idade, nova, e pensou o quê? Que era Covid. Porém, veio o laudo que não era. E estava aberto para o velório e o culto fúnebre. Quando chegamos lá, quem conhece o Rio de Janeiro aqui, lá no cemitério de Jardim da Saudade, em Santa Cruz, no box onde fazíamos o culto fúnebre, devia ter mais ou menos umas 100 pessoas apertadas ali dentro, a família era muito conhecida. E aí, naquele momento, quando o culto já estava perto de encerrar, ela tinha um casal de filhos, entre 17 e 20 anos. A menina havia maquiado o rosto dela, passado batom nos lábios. Ela parecia literalmente dormindo. Parecia que era só tocá-la, ela se levantaria. E o pastor vira para todos e fala assim: olha para os filhos e diz: já estava chegando o carro para levar o caixão para o enterro. E o pastor já disse: olha, alguém da família quer dizer mais alguma coisa? Os filhos. A filha acenou com a cabeça, chorando que não. Mas o garoto chegou na frente do caixão. Ele tinha uma mochila de colégio, dessas de colégio, abriu, tirou uma folha escrito frente e verso à mão, de caderno. E ele olhou para o caixão e disse assim: mãe, aqui está tudo que eu queria te falar. Tem coisas aqui que eu já disse, mas eu queria falar direito dessa vez. E tem coisas aqui que eu nunca disse. Ele olhou e disse: minha única tristeza é que eu só queria que Deus me desse hoje uma coisa pro resto da vida. Só uma coisa. Que Deus me desse 5 minutos para olhar dentro dos seus olhos e dizer tudo que eu escrevi aqui. Mas a minha tristeza é que eu nunca terei esses 5 minutos. Querido, foi um silêncio tão impactante que ninguém conseguiu falar mais nada, até que finalmente seguiu o caixão para o enterro. Olhando olho no olho, eu quero dizer para você uma coisa essa tarde. Você tem essa tarde os 5 minutos. Você tem hoje a oportunidade. Não deixe esvair pelos dedos a oportunidade que Deus está lhe dando hoje. A tua história não tem que terminar com destruição. Não tem que terminar com fracasso e queda. Você tem tudo para escrever uma história bonita. Você tem tudo para escrever uma história bonita. Não deixa a tua história terminar com destruição, com queda e fracasso. Sai daqui para fazer tudo diferente. Sai daqui para fazer melhor. Você está vivo. Você tem chance. Você tem oportunidade. Saiam daqui e curem os doentes. Saiam daqui e expulsem demônios. Saiam daqui e preguem o evangelho. Os sinais seguirão vocês. Saiam daqui e vivam intensamente o seu chamado, a sua vocação. Aprendam com os erros, não reproduzam mais, se libertem de passado de culpa, aproveitem a chance, a oportunidade. É o nosso avivamento, é a nossa hora, é o nosso tempo. Você tem tudo para escrever uma história bonita. Feche os seus olhos.
Eu te convido por um minuto a orar. Se você pode, abra o seu coração agora para Deus. Eu não conheço aonde o diabo está te atacando. Eu não sei que tipo de problemas você está lidando e enfrentando agora. Quem sabe entrou alguém aqui que está perdido dentro da igreja. Quem sabe entrou alguém aqui que o diabo vem fazendo tudo para acabar com o teu casamento, com a tua família. Quem sabe entrou alguém aqui já decidido ao divórcio. Mas Deus te trouxe aqui esta tarde para fazer mudanças. Billy Graham dizia que toda vez que o homem quer navegar para longe de Deus, o diabo lhe prepara um barquinho. Quem sabe o diabo colocou uma oportunidade que parece boa, parece vantajosa, parece o caminho certo, mas é laço de morte, é derrota e fracasso. É uma tarde de Deus quebrar cadeias, é uma tarde de livramento, é uma tarde de escape, é uma tarde de oportunidade, de retorno, é uma tarde de santidade, é uma tarde de levar Deus a sério, é uma tarde de voltar a orar de madrugada, de voltar a jejuar, de voltar a buscar a Deus como antes. É a hora de voltarmos a viver o evangelho simples, autêntico, mas que tem adoração, entrega, santidade, que tem paixão pelas almas, vontade de estar no culto, que não perde o alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, que tem as lágrimas quando pega o pão e o cálice da ceia, que tem a alegria de ver o batismo nas águas dos novos convertidos, que tem a satisfação de estar na igreja, no culto. A igreja não pode ser o teu local de trabalho. Ah, Espírito de Deus. Ah, Espírito Santo. Reacende. Ah, Deus, a chama em nós, Senhor. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, te buscar como antes. Ó Deus, nós anelamos por uma vida de fervor, de comunhão. Ó Deus, nós anelamos nesta tarde pela tua presença. A tua presença, só ela pode nos fazer descansar. Só a tua presença pode nos fazer prosseguir. Gaste um minuto agora, fale com Deus. Existe alguma coisa que você precisa mudar hoje? Existe alguma coisa que você não consegue mais vencer? Existe alguma área da sua vida que você se sente preso? Lebacacharabassuri kelai tcherik. Sopra, Espírito Santo. Age, ó Deus, aonde eu não posso agir. A tua palavra penetra até as juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito. Move, Senhor. Toca, Senhor. Age. E que esta tarde seja um divisor de águas na sua vida. Seja um divisor de águas na tua caminhada. Eu declaro sobre a tua vida que se esse texto fosse escrito hoje, que esse texto poderia estar escrito assim: homem fiel e temente a Deus, igual em Pedro Leopoldo. Leva a tua resposta, age, e que o Espírito de Deus te dê forças neste dia para agir e dar o próximo passo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.